Então olha só, Salmo 36:6. A tua justiça é firme como as altas montanhas. Significa, se você estiver firmado nela, se você estiver sobre ela, é como se você estivesse sobre uma montanha. Uma montanha pode desmoronar com você? Pode? Claro que não pode. Claro que não. A tua justiça é firme como as altas montanhas. Então, vou repetir para você compreender, porque isso é aqui que está a libertação do ser humano. Foi aqui que o apóstolo, o Paulo, ele entendeu o que ele falou lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que podemos reivindicar qualquer coisa, não que pensamos em reivindicar qualquer coisa com base em nossos méritos, porém é de Deus que vem a nossa capacidade. Por que é de Deus que vem a nossa capacidade? Porque é a justiça dada a nós. Só que o natural, como eu falei, é você vir para Jesus e achar que você tem a obrigação de ser perfeito diante dele. Quando você ouve isso, até parece um pouco errado. Aleluia. Espera aí, pastor, nós não temos a obrigação de darmos uma perfeição para Deus? Nós não temos capacidade de dar uma perfeição para Deus. Você entende isso? Nós não temos capacidade para dar. É Ele que opera em nós quando estamos sob a sua justiça. Quando nós cremos na justiça dele da maneira correta, então é Ele que nos dá a capacidade para acertar. Porque o homem por si só não tem capacidade para isso. Eu queria falar para você que estamos transmitindo aí no Facebook, tá bom? E você pode compartilhar a transmissão. Então, olha aí o que ele diz. Então, o pensamento lógico, natural, né, é você agregar Jesus ao seu próprio pensamento. Qual é o pensamento, né, para o homem ser aceito por Deus? O pensamento natural para o homem ser aceito por Deus. Você pode parar qualquer pessoa na rua, vizinho que não serve a Deus, e perguntar: o que o homem deve fazer para ser abençoado por Deus, para ser salvo? Uma pessoa que não conhece o Evangelho, ela vai dizer: ele não tem que mentir, roubar, matar, fazer o mal para os outros. Exatamente, ele vai dizer isso. Então, se ele não fizer essas coisas, Deus vai se agradar dele e ele vai ser salvo. Você vê que a pessoa nunca leu a Bíblia, mas isso aí é natural nela, a justiça própria. O que eu produzo. Quando o homem caiu, quando o homem caiu no Éden, o espírito, o pensamento espiritual foi destronado. O que reinava lá no Éden era o pensamento espiritual, a dependência de Deus. Você está entendendo? Era isso que reinava. Mas quando o homem pecou, esse pensamento caiu. E a razão assumiu o lugar. A razão foi entronizada no ser humano. Agora o homem se tornou, caiu da confiança em Deus, caiu do relacionamento perfeito com Deus e foi para o trabalho, e foi criar, desenvolver, para se julgar aceito por Deus. Você entende isso? Mas Jesus, a graça, a justiça de Cristo, né, é a capacidade para nós voltarmos ao Espírito. É a capacidade para nós colocarmos o espírito do homem no trono.
no centro, no âmago, no pensamento. É isso. Então hoje as pessoas estão dentro da igreja, mas elas estão fora do pensamento espiritual. Elas estão vivendo dentro do pensamento natural, dentro do pensamento religioso, carnal. É o que eu sou para Deus, é o que eu produzo para Deus, é o que eu faço para Deus que vai fazer Ele me dar isso, me dar essa bênção, se agradar de mim, me fazer mais espiritual. Não é. É o que Ele fez por nós. A justiça de Deus, quando vivemos, quando sabemos que somos aceitos por Deus, porque Ele nos deu uma justiça, então este é o raciocínio, este é o pensamento, é o que Ele é para mim, é o que Ele fez para mim, é o que Ele depositou na minha conta para mim, é as bênçãos que Ele diz que eu tenho. O homem volta ao aperfeiçoamento. E a responsabilidade de a igreja viver ser aperfeiçoados, é da liderança, é nossa. Então nós temos que buscar primeiro isso. Aleluia. A tua justiça é firme como as altas montanhas. Olha aí. A justiça de Deus, a nossa não vale nada. A nossa é tão firme quanto uma casa na areia. A nossa justiça. A nossa justiça é tão bela e pura como trapos de imundície. O Isaías falou. O Isaías falou isso. Aleluia. Então, vale a pena confiar em nossa justiça? Claro que não. A igreja precisa ser aperfeiçoada. Abra lá em Efésios. Efésios capítulo 4. Versículo 11, a palavra de Deus diz: assim Ele designou alguns para apóstolos. Olha aí, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Olha aí, bendito é o Senhor. Aí diz, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Presta atenção. O que a palavra de Deus diz aqui? Isso aqui tem mais riqueza do que você entendeu. Com o propósito, ele levantou uma liderança com um objetivo. Então, o primeiro ponto, a liderança tem um objetivo. A liderança precisa entender qual é o seu objetivo. O objetivo da liderança não é mandar em pessoas, não. Não é apenas coordenar pessoas a fazer isso, fazer aquilo. Tu vai exercer essa função, tu vai exercer essa outra. Liderança espiritual não é isso. Liderança espiritual é nós entregarmos o entendimento, o conhecimento, a crença correta, para que cada indivíduo da igreja possa exercer a fé no mais alto nível. Esse é o objetivo nosso. Isso é a nossa responsabilidade. E para isso nós precisamos compreender. Para isso nós precisamos viver nesse aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento não é um aperfeiçoamento de obras, não é um aperfeiçoamento de conduta, é um aperfeiçoamento de crença, de propriedade do que Deus nos concedeu. Você entende isso? Tudo que a igreja prega é obra. Você tem que ser assim, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem, como se o homem já tivesse capacidade para dar isso. Não. Você precisa crer dessa maneira
Porque quando você crê dessa maneira, essa crença é a capacidade para você ser o que Deus quer que você seja. Aleluia. Bendito é o Senhor. Nesse ambiente aqui que eu estou ministrando, o desinteressado não se... Nesse ambiente que eu estou ministrando aqui, o que não tem paciência para ouvir nunca se mostrará qualificado, porque ele não gosta de ouvir isso. Ele não quer aprender. Ele não acredita que o poder de Deus, que a resposta de Deus venha pelo ensinamento. Ele não acredita. Ele acredita que ele tem que se emocionar, se concentrar bastante, orar, e Deus vai responder. Não. É pelo nível de entendimento que temos de Deus que Ele nos responde. Você entende isso? Então a coisa mais prudente a você fazer é ouvir, é meditar na palavra, é pedir para o Espírito Santo revelar a você. É pedir. Bendito é o Senhor. Então, olha aí, versículo 12. Com o propósito, a liderança foi levantada com um propósito de aperfeiçoar os santos. Presta atenção, aperfeiçoar quem? Pecadores? Não, aperfeiçoar os santos. Presta atenção. Presta atenção que o adjetivo para essas pessoas que precisam de aperfeiçoamento, o adjetivo que o Paulo deu a elas foi santos. Então você vê que no coração de Paulo, por mais que a igreja não alcançasse a manifestação de Deus, ela já era santa antes disso. A igreja já é santa, porque quando você aceita Jesus Cristo, você se torna santo, você se torna irrepreensível. Mas sabe por que muita gente está julgando que não é santo, que é digno de repreensão? Sabe por quê? Porque não conhece a justiça de Deus, porque está vivendo por uma justiça própria, pela sua conduta, e não pela conduta que Cristo nos deu, que Ele viveu para nos entregar aquela justiça. Pois eu me glorio na justiça de Deus, e é por isso que eu sou santo, porque a justiça de Deus me torna santo. Você vê que os santos aqui ainda não estão aperfeiçoados, mas a palavra está dizendo que eles são santos já, com o propósito de aperfeiçoar quem? Os santos, para a obra do ministério. Agora, o que é esse aperfeiçoar? O aperfeiçoar é a crença correta, meu filho. É a crença correta. É quando você se comporta de acordo com o pensamento de Deus. É quando você concorda com Deus. Dá um exemplo para você de uma mente aperfeiçoada. Tem pessoas que estão morrendo, dizendo para Deus, orando. Pessoas que estão carregando enfermidade há muitos anos. E estão dizendo, quando é que o Senhor vai me curar? Quando é que o Senhor vai me libertar dessas dores? Essa pessoa está aperfeiçoada? Não, não está. Ela está com a crença errada. Porque Jesus já curou ela lá na cruz. A Bíblia diz que Ele levou sobre si, sobre o seu corpo, as nossas enfermidades. Se isso é verdade, então esse sintoma aí, o diabo colocou sem ter legalidade para colocar. Então, se você se revoltar contra esse sintoma e acreditar no que a palavra de Deus diz, então você vai ver a cura se manifestar. O problema é que estamos numa mentalidade natural e estamos achando que isso é a realidade, porque nos movemos naturalmente. A palavra
não significa muito para nós, e nós estamos dizendo que ela é tudo. Você entende isso? Ah, a palavra é tudo, a palavra é maravilhosa, a palavra é Deus falando, mas na prática não significa muito. Então alguém com uma mentalidade aperfeiçoada, crendo corretamente, um santo que alcançou essa integridade, ou está alcançando, está caminhando nisso, vivendo a fé, recebendo o aperfeiçoamento, ele não vai ficar dizendo: quando é que o Senhor vai me curar? Quando é que o Senhor vai remover essas dores? Não, ele vai se levantar e vai dizer: eu resisto a ti, Satanás, e essas dores têm que desaparecer. Eu não aceito o teu mal na minha vida, porque a palavra diz que o Senhor levou. Então, Satanás, pega o teu blefe e sai da minha vida, sai do meu corpo maldito. Eita fé! Esse crê corretamente, esse está aperfeiçoado nesse princípio. Nesse princípio ele está aperfeiçoado, no princípio da cura. Você entende? As pessoas me ligam: pastor, ora pela minha vida financeira, ora para Deus abrir porta para mim, ora para Deus prosperar a minha vida. Essas pessoas não estão aperfeiçoadas nesse princípio. O que a Bíblia diz? Que aquele que semeia, colhe. O que semeia muito, colhe muito. O que semeia pouco, colhe pouco. O que nada semeia, nada colhe. Então, uma pessoa que está aperfeiçoada, porque alguém, um líder desse aqui, ensinou ela, do qual o Senhor me constituiu também, então ela não vai ficar pedindo para ninguém orar pela vida financeira dela. Ela vai pedir a força de Deus, que é a semente. Senhor, eu quero mudar, eu quero que o Senhor mude a minha vida financeira, pois eu quero começar a plantar. Coloca dentro de mim, Senhor, o prazer de semear, o prazer de dizimar, de ofertar, de ser fiel, Senhor, a Ti nas minhas finanças. Essa pessoa está crendo corretamente. Ela sabe que a vida financeira dela não depende da oração. A vida financeira dela depende de uma atitude. Você está entendendo? É um alicerce que Deus estabeleceu, que é o princípio de semear. Eu não oro pela vida de ninguém por vida financeira, para Deus prosperar ele. Eu oro pelos que semearam, cujo nome está na arca, porque esses já cumpriram o que tinha que cumprir. Às vezes eles nem sabem disso, mas eu sei. Então eles já cumpriram a crença correta, sem saber que cumpriram. Então eu vou lá e oro por eles. Eu digo para o meu Deus: Senhor, eles cumpriram o teu princípio. Eles não são conscientes de que eles viveram a crença da perfeição, mas eu sou consciente. Então prospera eles, entra na vida deles, porque aqui está o nome deles. Você está entendendo isso? A igreja deveria ser aperfeiçoada. Alguém fala para a igreja: olha, vai acontecer uma grande tragédia na tua casa em 3 dias. Olha, Deus está me mostrando que um grande levante vai vir. Se Deus mostrar para o profeta dele um grande levante, uma grande tragédia na tua casa, o profeta dele sabe que é para ele desfazer naquele momento. Ele vai dizer: Deus me mostrou uma grande tragédia, mas eu estou quebrando essa tragédia no nome de Jesus. Eu estou amarrando a obra do inferno no nome de Jesus, porque nós não somos pregadores de má notícia. Deus não nos constituiu por intermédio de Jesus Cristo pregadores de má notícia. Nós somos pregadores da boa nova, boa notícia. Você está entendendo?
Você entender isso é estar aperfeiçoado. Então, quando alguém falar isso para você, você se lembra de Romanos 8:1. Portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você se lembra disso? Você sabe que Romanos 8:1 é a palavra imutável do Senhor. Você entende? Então você se reverte dela e você diz, dá um sorrisinho para o mensageiro da derrota e diz, na minha vida mesmo não, porque não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Aí você olha para o Salmo 91 para ele e diz, nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda. Eita, mente aperfeiçoada, e crença correta. Você entende isso? Bendito é o Senhor. Então, olha aí. Então ele levantou a liderança com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Lá em Efésios capítulo 1, aqui mesmo, né? Em Efésios 1, eu estou no 4:12. Se você voltar um pouquinho lá no 1, aqui Efésios é a riqueza da igreja. É o livro mais sobrenatural do que nos pertence. É Efésios. Eu amo essa carta. Você entende isso? No capítulo 1, versículo 3, ele disse: bendito é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha aí, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Região celeste é onde Cristo está. Quando eu vivo a autoridade desse versículo, eu estou nas regiões celestiais. Quando esse versículo se torna uma verdade para mim, não uma verdade de opinião, mas uma verdade de opinião e prática. Você está entendendo? Porque a palavra pode ser uma verdade opiniosa para você. Você tem a opinião que o versículo é verdadeiro, que a Bíblia é verdadeira, mas você não tem a conduta de que ela é verdadeira. E é aqui que faz a diferença. Isso também é um aperfeiçoamento. Isso é um aperfeiçoamento. Quando a palavra é muito mais do que papel e tinta. Ela é a boca de Deus. Ela é a solução do teu problema. Ela é a cura para a enfermidade. Você está entendendo isso? A palavra de Deus, ela é isso. Então aqui diz que todas as bênçãos espirituais são minhas. Mas hoje você vê muita gente ensinando os membros a buscarem o que eles já têm. Tentarem comprar, negociar com Deus o que já é deles de graça. Tem gente negociando a autoridade com Deus. Eu vou me punir, o Senhor me dá autoridade sobre os demônios. Se Deus pudesse responder em carne e osso, Ele diria: você não acredita o que está em Lucas 10, a partir do versículo 19, não? Você não acredita o que está no Salmo 91, que você poderá pisar o leão forte e a serpente mais vil? Estão negociando o que é seu já. Só um tolo negocia com doador.
O tolo, ele não acredita em graça, em favor, porque é da essência dele. Ele não favorece ninguém, ele não dá graça a ninguém, então ele não acredita que vão dar a ele também. Uma pessoa tola, você tenta dar alguma coisa para ele, na necessidade dele, ele diz: você está dando, está favorecendo. Ele está naquela situação miserável, mas ele diz: quando eu puder, quando eu tiver, eu vou te pagar isso aqui que você me deu, viu? Aleluia. Ele acha que o favor se paga. Você nunca pagará o efeito que aquela bênção causou no momento onde você não tinha mais para onde ir. Nunca pagará esse favor. Nunca. Daqui a pouco você vai ficar bom, retribui em dobro o que a pessoa fez por você. Você acha que pagou? Claro que não. Você está entendendo? Você estava numa situação condenatória, de condenação. Favor não se paga. Não se paga o efeito de um favor na hora certa. Não se paga. Se eu estou aqui com fome, não tomei café, não almocei, e já são 9 horas da noite, eu não jantei, já estou me preparando para dormir, e o vizinho chega com um prato de comida dizendo que o Senhor tocou nele para levar, você nunca pagará esse efeito. Ainda que você dê uma cesta básica para ele, daqui a 2 dias quando você receber, mas você nunca pagará aquele efeito, porque naquele momento você estava lá e ninguém poderia te tirar de lá, mas o favor te tirou. Tem gente que empina o nariz e se revolta com aqueles que deu a mão no momento da dificuldade. Quando estava lá na miséria, eu não sei nem para quem estou falando isso, porque meu coração tem paz, mas o Senhor está falando com você. Quando estava na dificuldade, quando estava na escassez, alguém veio e te deu a mão, aí você acha que pagou porque fez isso, e agora nem com a pessoa mais fala. Você acha que você pagou? Você não pagou não, porque favor não se paga. Favor não se paga. Aleluia. Você pode tentar, mas nunca vai pagar. Você pode achar que pagou, mas nunca paga. Esse é o pensamento da justiça de Deus em nós. Nós não temos condições de pagar o preço da salvação. Nós não temos condições de pagar o preço de sermos aceitos por Deus. O preço era alto demais. Não existe capacidade no homem para pagar. Deus não é uma opção, não. Ele nos deu a sua graça porque nós não tínhamos como pagar o preço. É isso. Então alguém que se levanta em Efésios 1:3, aperfeiçoado, ele se levanta combatendo, porque ele sabe que tem autoridade. Ele se apropria da sabedoria, porque é bênção espiritual. Ele diz: eu vou enxergar a tua palavra, porque ele sabe que Efésios está garantindo para ele que ele tem essa espiritual. Ele diz: essa minha fraqueza vai desaparecer e a tua capacidade vai se manifestar em mim, porque isso é uma bênção espiritual. Eu vou impor a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado, porque isso é uma bênção espiritual. Ele nos abençoou, passado. A pessoa não está buscando as bênçãos, ele sabe que já tem. Ele tem que ser consciente para manifestar ela.
É. Então, olha aí. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, seja construído, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído. Tem muitas obras aí que só está o alicerce, só o Cristo. O poder sobrenatural que a igreja tem que manifestar nunca se ouve. Porque tem que ser edificado, construído. E se eu não estou aperfeiçoado, e esse aperfeiçoado não é, volto a ressaltar, esse aperfeiçoado não é uma conduta perfeita, esse aperfeiçoado aqui é a crença correta para você agir com perfeição. Não é a conduta de ser perfeito, de acertar, mas é a crença correta para você viver o que Deus quer que você viva, para Ele manifestar o seu poder, para Ele manifestar a resposta para você e por intermédio de você. Você compreende isso? Então ele diz mais: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Presta atenção. Não é exclusividade desse ou daquele conhecer a plenitude de Cristo. Não é exclusividade desse ou daquele viver num ambiente natural da fé. Não é. É para todos. É para todos. Todos nós nos foi dado esse direito de vivermos a unidade da fé. Significa que uma igreja, ela tem que ter uma fé só uma fé, uma só fé. Era o que a igreja primitiva vivia. Uma só fé, um só pensamento, o mesmo parecer. É o que Atos dos Apóstolos diz, que a igreja primitiva vivia. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Presta atenção, olha o ensino. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Quer dizer, às vezes eles estavam com preguiça, às vezes eles tinham isso, às vezes tinham alguma dificuldade, mas eles diziam: não vou perder, eu vou estar lá. Isso é perseverança. Eu não vou desistir de ouvir a palavra hoje que o apóstolo Pedro vai ministrar, que o apóstolo Tiago vai ministrar, o apóstolo Gil. Aleluia. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quer dizer, estavam todos unidos. Aí diz, e na alma de cada pessoa, a alma é cada pessoa, havia pleno temor. Esse temor aqui é reverência completa. Reverência completa por Deus na alma de cada um. E muitos feitos extraordinários, sinais miraculosos eram realizados pelos apóstolos. Aí olha o versículo 44 do capítulo 2 de Atos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. O que significa tudo em comum? Viviam na unidade da fé, na unidade de tudo. Tinham tudo a mesma coisa, uma só fé, um só pensamento, o mesmo propósito, o mesmo entendimento. Era por isso que da mão dos apóstolos
rio de milagres saía. Por quê? Porque é muito fácil quando alguém está crendo da maneira correta. É fácil. O miraculoso, o sobrenatural não é um ambiente difícil. Vermos o poder de Deus não é difícil. Difícil é você sair da crença religiosa, da justiça própria, e migrar para o pensamento da graça, da justiça de Deus. Isso é difícil. Isso é difícil. Tá aí a irmãzinha, 4 anos com depressão, 4 anos tomando remédio tarja preta, e o remédio já não estava mais nem fazendo efeito. Quando ela chegou na igreja e disse: eu entendi, pastor, a sua mensagem. Eu compreendi que eu era uma religiosa, que eu julgava, que eu condenava. Eu achava que era pela minha aparência, pelas minhas vestimentas. Eu entendi que é a graça, a justiça de Jesus Cristo em nós. Aí eu disse: você entendeu? Ela disse: entendi. Eu disse: então eu vou orar em você e você vai ser liberta. Eu não vou esperar nem começar a reunião, vou orar agora, porque me alegrou o coração. E quando eu orei na irmã, o espírito saiu de depressão. Você entende isso? Você entende que não é difícil a pessoa receber o milagre, uma vez que a mente dela está aperfeiçoada na crença correta da graça? Aleluia. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Então ele disse, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus. Presta atenção. Presta atenção que a fé ele traduz como conhecimento do Filho de Deus. Porque a fé é conhecimento. Você só pode crer até onde você conhece. Você não pode ultrapassar. As pessoas querem ter uma fé para ser curada disso, daquilo, coisas difíceis. Mas elas não querem conhecimento. Não tem capacidade para isso. Não tem. As pessoas negligenciam Deus, negligenciam o culto. Daqui a pouco vai fazer um exame e deu um câncer. Aí elas querem ser curadas. Elas não têm fé para isso. Ou elas reconhecem que não têm e depende da fé do homem de Deus e acata a instrução dele, porque fé é isso, é sempre uma instrução a se acatar. Quando você tem fé própria, você mesmo acata a instrução de Deus. Isso é fé própria. Quando você depende da fé de outra pessoa, você tem que acatar a instrução que ele está te dando de Deus. Você está entendendo isso? Que fé não é sentimento, não é emoção. Fé não é emoção, não é sentimento. Fé é uma instrução de Deus. Quando é que eu tenho a fé própria? Quando eu tenho o conhecimento da instrução de Deus e vivo à altura dela, eu estou vivendo a minha fé própria. Quando eu não tenho conhecimento, então o irmão ali tem. Eu tenho que me submeter à instrução dele. Eu não posso dizer que estou confiando na fé dele e rejeitando a instrução que ele me deu. Aprenda isso. E guarde isso, porque isso você não ouve em qualquer lugar não. Você tá... Aleluia. Então você só tem fé até onde você conhece. A pessoa negligencia os ensinos, os cultos, porque os cultos, parece que os cultos é só a gente vai lá porque a gente gosta de estar lá naquele tempo, é só para isso mesmo. Não, nós vamos lá para receber a revelação de Deus para nós. Nós vamos lá para isso, porque Deus ele vê tudo, ele sabe o que está vindo amanhã na minha vida.
Ele sabe os desafios que eu tenho que enfrentar hoje, então Ele me dá a palavra que eu vou precisar. Por que as pessoas são vencidas pelos desafios? O diabo pega elas nas armadilhas de surpresa aí, porque não quiseram ouvir a palavra, negligenciaram o culto. Quando a tragédia vem, estão vazios, secos. Até acreditar na instrução do pastor é difícil. Aleluia. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Então, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento, aleluia, do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha aí, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu gosto demais disso. Versículo 14. O objetivo, presta atenção, agora o objetivo de quem? Da igreja. O objetivo da liderança é entregar essa riqueza à igreja. Aí o objetivo da igreja, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas. O objetivo é que você não seja como criança. Por quê? Porque você já é capacitado antes de você conhecer. Você já tem autoridade, você já é santo, você já tem sabedoria, você já tem o que você precisa para essa vida, recurso. Só que você não sabe disso. E por isso você se comporta como criança. Porque criança não sabe de nada. Criança não tem discernimento de nada, não julga nada entre o certo e o errado, criança. Você está entendendo? Então o objetivo de você conhecer a plenitude de Cristo é para você deixar de ser como criança, de se comportar como alguém que não sabe de nada e se comportar como alguém que está aperfeiçoado na palavra, que não tem do que se envergonhar, porque cumpre a palavra de Deus. Aleluia. É isso. Bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Então o objetivo é isso. Você não é criança. Você se comporta como criança. É que nem ele falou mais na frente. Para essa própria igreja sair da inutilidade dos seus pensamentos. É o que ele diz, ó. Aleluia. Versículo 17, pula um pouquinho lá no 17. Sendo assim, eu vos afirmo e no Senhor insisto, para que não mais viveis como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Você vê? Essa igreja estava vivendo num pensamento inútil. Paulo estava falando da riqueza que pertencia a essa igreja, mas essa igreja, ela não era consciente disso, dessa riqueza. Ela vivia num pensamento inútil, como se fosse pobre, miserável, cega e nu. Era uma igreja rica, só que o entendimento ainda era errado. Não é diferente dos nossos tempos. Você é santo, você tem autoridade, você já é aperfeiçoado, você já tem o recurso,
só que a sua mente não está aperfeiçoada, porque você recebeu um outro ensino. Palavra do Senhor.